Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, pelo Expresso 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, e hoje um programa especial porque eu recebo aqui o coordenador do Grupo de Estudos O Direito Achado na Rua, professor José Geraldo de Souza Júnior. Como vai, professor? Tudo bem? Bem, João, e também muito feliz porque o programa O Direito Achado na Rua está hoje consolidado na sua TV, é base de uma grande rede de intercomunicação que cresce cada vez mais, ultimamente, inclusive, agregando os pesquisadores do Amapá, lá do nosso convênio NB e Tribunal de Justiça, duas entrevistas que você fez com juízes do programa, muito boas, do ponto de vista de resgatar para um protagonismo de civilidade, de construção de cidadania, né? Indivíduos que estão em corporações e que pareciam tão distantes da vida real, da vida eh, oh, oh, concreta, né? Do mundo da vida, como se diz, né? E isso graças a seu programa, né? O serviço que você oferece como jornalista e como uma comunicação consciente é muito importante. Né? É uma alegria poder, com o Direito Achado na Rua, participar dessa sua pauta, dessa sua agenda. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Ou boa madrugada, né? Dependendo da É, hora que o pessoal... Professor, é satisfação enorme minha, né? Eu tenho, assim, o privilégio, a grata satisfação de receber, de vez em quando, uma ligação do professor José Geraldo Souza Júnior, né? Seja para orientar alguma pauta, sugerir algum tema, mas também a gente engata numa conversa que dura aí quase uma meia hora, e no último dia, na última vez que nós conversamos, a gente trocou essas impressões sobre este momento que a gente vive, um momento político difícil, né, que está adoecendo as pessoas, está causando uma letargia, uma falta de uma reação à altura do que se exige este momento, que avança o fascismo, destrói destrói a vida das pessoas, destrói a democracia, destrói o avanço civilizatório. E nessa conversa, o professor trouxe impressões, trouxe pontuações que eu achei fundamentais, que nos ajuda a fazer essa reflexão, nos ajuda a resistir. E eu fiz o convite, professor, está muito tempo longe aqui do programa. Ele participou de uma série que a gente fez no início, depois retomamos, ele fez a abertura. E eu falei, professor, está na hora de voltar, vamos lá falar justamente sobre esse tema. E o tema, aqui o professor trouxe até mandou aqui uma frase, um texto que eu acho que resume muito bem o que a gente vai conversar aqui. Num mundo apequenado, em que se dissolvem os valores, em que se perde qualidade, não podemos deslizar em direção ao abismo do engarçamento ético, rebaixando nossa consciência a de gado no matadouro, que intui seu fim sem reagir. Professor José Geraldo, de certa forma, nós estamos vivendo isso, não é? sim, esse enunciado que você fez, eu coloquei numa reflexão sobre essa conjuntura e muito inspirado numa releitura da Peste, de Camus, né, que, de certo modo, ali retrata, né, a perda de contato do humano com o humano, o sujeito fragmentado, o sujeito que fica segregado da sua vida em comunidade, né? E com isso se isola e fica alvo de interferências que vêm de diferentes procedências, né? Mas, em geral, ligadas a diferentes projetos políticos que aproveitam o nosso redutor de consciência para nos tanger como gado. Curiosamente, depois que conversamos, eu encontrei, num desses espaços de internet, uma entrevista com aquele filósofo italiano Domenico De Masi,
e o autor de O Ócio Criativo, de A Emoção e a Regra, né? E nessa entrevista, em algum momento, ele pensava no contexto geral, mas direcionou para o Brasil e para a conjuntura, e se referiu a essa experiência que a gente está vivendo hoje de infantilização, de coisificação, e que ele chamou de, como você gosta de dizer, né? De inserção de uma prática fascista nas relações sociais e políticas, né? Que ele diz assim, é vizinha da ditadura, e a gente tem visto, né, práticas bastante próximas daquilo que é a modalidade da ação política nas ditaduras, né? E aí ele disse, e vocês, como se referindo ao Brasil, né, vivem um momento de rebaixamento da inteligência. Quer dizer, a ditadura produz isso, produz um rebaixamento da inteligência, né? Porque Exatamente. amortece a nossa capacidade crítica e aí nós somos capturados por representações de realidade de mundo, né, que desviam a nossa percepção daquilo que é essencial para construir a vida decente, a vida digna, a vida enquanto projeto de sociedade, né? Eu li a entrevista também, professor, e eu achei muito interessante e deparei com essa coincidência do que a gente tinha conversado dias atrás e os pontos que ele traz. E um dos pontos que ele traz é justamente esse retrocesso nos temas, né, nas pautas. Né? A gente está retrocedendo para a Idade Média, para o século XIX, temas que já estavam, que a gente não tinha necessidade mais de debater, porque já estava consolidado na civilização, né? Nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, a gente já tem isso como... A gente não precisa voltar a falar de temas, né, como... enfim, tem várias questões, né, que se coloca e que a gente fica se perdendo, voltando a tentar resgatar, né, sair lá da barbárie, sair lá da Idade Média, trazer esse tema para cá e a gente se sente puxado novamente para retroceder. Né? Então, ele trouxe esse ponto que eu achei muito interessante também. É verdade. E, no nosso caso, com um agravante, é que, ainda que, eventualmente, mesmo quem conduz projetos que não tem interesse de elevar a qualidade de vida da sociedade, porque estão encartados em estratégias que às vezes nos ultrapassam, por exemplo, essas do neoliberalismo, que é é, uma ação de característica global, né? Porque se trata de um programa de acumulação e que, no fundo, ultrapassa fronteiras, porque o que está em causa é drenar a produção da riqueza social, alienando os produtores da riqueza social, que são os povos, são os organismos de trabalhadores, né, para a acumulação egoísta, né, de uma financiarização, né, que não tem nenhum compromisso com nação, com povo, com país. Né? É um sistema, né? É um sistema que é profundo do ponto de vista da gestão política dos interesses globais, né? E é desumano, porque sacrifica a vida. Olha a guerra que está em curso aí entre essas duas modelagens de vida social, né? Uma que quer mais assento na elevação da qualidade de vida das sociedades e das pessoas, e outra que está pensando apenas nos indicadores de enriquecimento, né? E nesse processo que é dramático, né, há uma produção enorme de, aparentemente, conceitos, valores
que não tem colagem na realidade. Por exemplo, até quando se faz análise, né, das condições de limitação do valor trabalho, ou da corrupção que tem numa determinada sociedade, ou das desigualdades que precisam ser vencidas. Até quando se fazem essas análises corretamente, as soluções que se colocam são soluções mágicas, medievais, do tipo assim, o comunismo, é a Rússia, é o PT, né? É a esquerda. Né? E você não sabe exatamente qual é a dinâmica do que politicamente tem que ser enfrentado, que é a distribuição é a construção de políticas públicas, né? E em nome de uma mágica que às vezes é moralista, porque é medieval, né? Você esvazia a responsabilidade, por exemplo, das estruturas orgânicas do Estado, né? De desenvolver políticas que vençam a desigualdade, que debelem as estratégias de corrupção, e que orientem as aplicações do orçamento público para satisfazer as necessidades sociais, não é isso? É verdade. Professor, já que o senhor mencionou na questão de orientar o orçamento público, esse estado de letargia que a gente vive é a aceitação de um orçamento secreto, né? Eu lembro que eu cobri o Congresso Nacional por alguns anos, 9 anos mais ou menos, acompanhei muito a CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, e havia debate. Claro que a gente teve uma pandemia, tivemos 2 anos aí, né? Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, insiste em manter as sessões semipresenciais, ou sobretudo em offline, e sobretudo na discussão de temas importantes. Não houve um acompanhamento profundo do orçamento da União, né? Primeiro pela Comissão de Orçamento e depois pelo Congresso. E aí, no meio disso, aparece o tal orçamento secreto. E isso não está escandalizando, né? Um ato de corrupção escancarado, né? A gente que acompanhou outros momentos no Congresso Nacional que se estabeleceu esse tipo de comportamento. Esse é um comportamento, é uma decisão que o governo Bolsonaro tomou, e que é um ato, é um escândalo, é a corrupção assim em estado bruto. E isso não move, parece não mover, inclusive, congressistas, progressistas, democratas de esquerda. E isso faz parte também dessa situação, professor, eu estou usando muito a palavra, né, letargia, né? Eu acho que é um pouco isso mesmo, parece que está todo mundo meio que anestesiado, não tá tendo condições de reagir. Seria isso, professor? Isso está ligado àquela frase que você tomou no início, né? A gente intui que essa condição está se materializando em processos, né, que sangram a nossa capacidade de sociedade organizada, né? Mas aparentemente a gente não tem disponibilidade de meios para a reação. Claro que isso repercute no meio sindical, nas disposições da sociedade civil, né? Na vida comunitária, mas falta um mediador interpretativo e educador que cultive na nossa consciência a percepção do dano social que isso provoca, né? Por exemplo, a pauta do debate ampliado na sociedade, que, em geral, é feita pelos meios de comunicação, né? Porque a gente discute isso nas universidades, a gente discute isso nas assembleias sindicais, a gente discute isso um pouco nos espaços paroquiais, por exemplo, quando as igrejas se ocupam de trabalhar a dimensão da educação para a cidadania, né?
A gente ocupa, embora também aí nem sempre com muito vigor. Essa semana, reunidos já em sua assembleia, a 59ª, os bispos fizeram, antes de ontem, né, uma nota ao povo brasileiro, e na nota, entre os aspectos de análise dos dramas da conjuntura que vem da guerra em configuração global, mas da pandemia em configuração planetária, né? E eles destacaram duas ameaças que prevalecem na sociedade hoje, né? A primeira, eles disseram, é a manipulação religiosa protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos, que coloca em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. A autonomia e independência do poder civil em relação ao religioso são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. Então, aí há um amortecimento, porque eles entendem que, mesmo entre os meios eclesiais, há uma postura de ocultamento dessa trama que se faz nas instituições, incluindo a parlamentar. E a segunda preocupação é a disseminação das fake news. E eles dizem na nota que, através da mentira e do ódio, falseia a realidade. Elas carregam em si o perigoso potencial de manipular consciências. Elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentamente projetos orquestrados de poder. Então, mesmo considerando essas preocupações, essa capacidade crítica é reduzida. E esses elementos que você falou, medievais, né, distorcem a realidade, porque quebram o nexo entre causa e consequência. Você toma uma causa material, uma causa política, uma causa econômica, e tira uma consequência moral, e não uma consequência política, econômica e social, né? Então, no parlamento tem uma oposição, mas ela é amortecida por uma maioria inserida nesse projeto, que faz do orçamento o seu botim. O nome disso é centrão, o nome disso é clientelismo, o nome disso é apadrinhamento, aquelas limitações e vícios da nossa formação social, que são próprios, em nosso caso, de uma cultura que vem do colonialismo e que, portanto, negou a dimensão política da construção de direitos, porque se forjou na concepção maliciosa da troca de favores. Como está no livro do Victor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto, de onde ele extrai essas características que estão muito presentes numa prática que mantém entre nós a redução da cidadania pelo clientelismo, pelo coronelismo, pelo filhotismo, pelo cunhadismo, pelo apadrinhamento, pelo favor. Não tem uma cultura de direitos. Então, as iniciativas elas ficam muito amortecidas nesse processo. Aí eu acho, João, por exemplo, não tem na nossa mídia programas como o seu, que tocam fundo essa raiz, exploram essas relações subterrâneas, revelam a malícia dessas interações, né? E, de certo modo, meios de comunicação que são propriedades de detentores de meios de produção entram em conluio com esse processo, ganham com isso, ganham nas verbas compensatórias, ganham nos acordos de financiamento publicitários, mas ganham também no seu engajamento nas formas estratégicas das políticas em curso. Por exemplo, há muito dono de jornal que vive de commodities do agronegócio, né? Então, fazem parte dessa estratégia corrupta, corrupta não no sentido da ladruagem, corrupta no sentido da mercadorização do país.
da coisificação das relações sociais, né? Daquilo que Camus dizia ao mencionar aquela frase inicial, que é o descolamento do humano em relação ao humano. A gente se isola fragmentado, né? E tudo é feito para aumentar essa fragmentação, né? Tudo é feito, inclusive agora no mundo do trabalho, com o teletrabalho, o empreendedorismo, o, eh, a capacidade de se constituir como um sujeito individual que produz a sua própria riqueza, o seu próprio desenvolvimento. Uma falácia, né? Que, no fundo, encobre o fato de que, a cada dia, são reduzidos os elementos democráticos de uma cidadania que foi construída com sacrifício da sociedade, se desconstitucionaliza o país no que diz respeito à regulação das formas de trabalho e se destitui direitos que foram dramaticamente construídos na sociedade, né? Eu acho que os partidos deviam se preocupar não somente com o jogo de interesse, de apoios para se consolidar, mas com a educação para a cidadania, que as igrejas deviam sair desse jogo baixo da moral, do ponto de vista de que, mesmo do ponto do fundamento do evangelho, né? É o valor da comunidade que é a base da espiritualização da vida fraterna, da vida solidária, né? E que a imprensa, né, devia cumprir esse seu papel de ser um garante da democracia, né, e não dos grupos econômicos, né? Exatamente, professor José Geraldo. E eu acho que o senhor tocou no ponto crucial aí dessa, que é a questão da dominação ideológica, né? Vem lá das igrejas, que cumpre o seu papel de dominação ideológica, passa aí pelas novas tecnologias, o WhatsApp e as redes sociais, e o papel da imprensa, né? Hoje eu li um material, uma opinião de uma jornalista econômica famosa, não quero citar o nome dela aqui, professor, mas ela faz uma engenharia, né, para dizer que tem mudanças na economia, mas defende, né, a, a Petrobras na sua política de preços de combustíveis, né? Não tem como desassociar, por exemplo, os momentos que a gente vive de inflação, de deterioração das condições de vida das pessoas, se não tocar nesse ponto-chave de fundo, né, que a gente vive hoje. A questão energética é uma delas, a Petrobras, o papel que ela está cumprindo de favorecer seus acionistas, e essa engenharia que essa grande mídia faz, porque ela como o senhor bem mencionou, parte disso, né, parte do problema, porque ela representa essa classe dominante que está aí usando os meios de comunicação como o ponto de dominação ideológica, né? Então, e as técnicas, né? Que a gente sempre está falando das técnicas, né? A gente falou lá atrás das técnicas, então, as técnicas de dominação. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco nesse tema, porque para mim, na minha opinião, como jornalista, como comunicador, eu acho que essa é a grande questão, esse é o grande ponto desse momento que a gente vive. É verdade. Observe que fator curioso é esse, por exemplo, tomando como tema a grande guerra em curso, que, se nós quiséssemos desenhar, seria mais ou menos assim. A Rússia e a China, num contexto de busca de um outro modo de ponderar as relações globais, né, as relações de poder, o balanço de poder no mundo globalizado, né, estão em guerra com a OTAN e com o seu grande agente, que são os Estados Unidos, né? E numa guerra de vida e morte para os ucranianos, não é isso?
A OTAN, por exemplo, está travando a guerra sem disparar um tiro, não é isso? Quais são os petardos que ela usa? Os despachos dos meios de comunicação. Não é? Ela utiliza, né, os editoriais, os despachos dos meios de comunicação para satanizar Putin, para trazer a ameaça do perigo comunista, como se ainda existisse uma característica ideológica inscrita, por exemplo, no caso tanto de China como de Rússia, né, de uma expressão daquele comunismo que Marx pensou, né, cria, não é, uma representação para a ideologia do mundo, né, fora do contexto dos contendores, né, de que há graves violações dos direitos humanos e dos direitos humanitários, não é isso? Como expressão, por exemplo, de uma ferocidade russa, né, que está massacrando o pobre povo ucraniano, né? E disfarça o alimento do capitalismo na Ucrânia em torno de ter chocado ali um ovo nazista, né? De ter abrigado toda a sanha neonazista que hoje está com o xenofobismo, com o chauvinismo, né? Incrustado numa Europa reacionária, né? Que não assume sua responsabilidade com o que ela explorou no mundo, África, Ásia, América, né? E está travando uma guerra pelos meios de comunicação, claro, e com a financiarização da guerra, está vendendo os seus ativos militares, né? Mas não coloca um soldado no chão, né? E todavia, vai ganhando as mentalidades, assim como aqui entre nós a mentalidade é ganha pela ameaça da segurança, então arma o povo, né? Mesma estratégia deles lá, né? Pela ameaça da propriedade, então criminaliza os movimentos sociais que ocupam, que discutem o método de apropriação de terra e território e de produção, não é isso? Desqualifica a produção, por exemplo, do MST aqui, que produz alimentos orgânicos, não contaminados pelos agrotóxicos, né? E produz do mesmo modo, né, uma representação simbólica, por exemplo, que no caso aqui há pouco que você dizia, consegue passar na cabeça da gente, né, que aquilo que nos garantiu estabilidade econômica, gasolina a R$ 2, gás a R$ 40, o resultado do uso das estatais como agências de fomento, agências de desenvolvimento, para garantir políticas públicas, né? A política pública hoje, o que é? Comprar Viagra, prótese peniana, né? Lubrificante de uso sexual, né? Rebaixando também a dignidade das instituições. E a gente apoia, a gente serra o galho no qual a gente está sentado, né? E diz assim, privatiza tudo, né? E não se dá conta de que, ao privatizar tudo, a gente estanca a fonte que garantia para nós políticas públicas de acesso a crédito, acesso a território, acesso à educação, acesso à saúde, né? Já privatizaram o Petrobras, as agências energéticas, agora querem privatizar as de saúde, como o SUS, não é isso? É isso, professor. Tudo isso fundamentado não em teorias econômicas, mas em editoriais dos jornais
né? Que passam a ser Exatamente. o diário oficial do neoliberalismo, não é isso? Exatamente, né? E a gente percebe que faliu, né? O que está, o senhor mencionou o conflito lá na Ucrânia, que na verdade é uma guerra terceirizada, né? É uma Exato, guerra, terceirizada, né? exatamente. Em que os E ela é, americanos combatem até o último ucraniano, né? então, exatamente. E não Para é garantir seus laboratórios de produção de elementos letais biológicos, para entrar no espaço vital de salvaguarda das fronteiras do seu adversário global, que é o mundo não capitalista neoliberal, né? E Uhum. para manter a sua hegemonia como o definidor da distribuição dos recursos de salvaguarda desse sistema, o petróleo do Irã, o petróleo da Venezuela, o pré-sal do Brasil, né? A reserva energética da Amazônia, não é isso? O sistema de monetarização, porque qual foi a resposta do Putin? Não foi desdolarizar as relações econômicas? Exatamente, professor. Exatamente. Eu acho que essa guerra ela é a guerra da globalização e neoliberalismo, que quer persistir e contra a, a possibilidade de não existência mais disso, né? Como disse Galeano, uns poucos anos antes dele morrer, ele dizia que o mundo está nessa transformação, né? Ele é uma sociedade nova querendo emergir e a sociedade velha querendo se perpetuar, né? Exato. Professor, agradeço muito, a gente já está com o nosso tempo aqui estourando Ah, aqui, sim, tá. Ah, mas mas sim. eu queria que o senhor finalizasse aí fazendo uma consideração final para a gente. Então, João, a consideração final é aquela que foi a inicial, ou seja, não basta que a gente intua a condição de que somos gado no matadouro condenados a morrer, sem reagir. Eu acho que a gente precisa reagir. Né? A gente tem que reagir do ponto de vista de construir resistência na consciência que nós formamos enquanto uma sociedade que dramaticamente construiu a sua democracia. Ela não foi dada, não caiu do céu. Ela é a resultante de fortes mobilizações que vêm dos movimentos sociais, que construíram dignidade, lutas por reconhecimento e conquistaram direitos. Por isso que a professora Marilena Chauí diz que a democracia não é uma forma de governo, é uma forma de sociedade. Então, a gente precisa mobilizar nossas energias, já que você citou Galeano, e com ele Fernando Birri, que é o autor daquela bela frase, a utopia é algo que faz a gente caminhar, né? Que ficou como sendo do Galeano, né? Claro que o Galeano difundiu a frase, né? Mas com eles, entender que nós devemos recuperar dessa energia utópica acumulada pelas lutas sociais de construção da democracia e avançar na direção de construção contínua da democracia. Né? Hoje eu li no jornal, por exemplo, que caiu em 9 pontos a admiração que a sociedade tem pelas Forças Armadas por conta da revelação pela imprensa, por exemplo, e não foi uma revelação feita pela imprensa, foi uma revelação feita por organismos de monitoramento, de execução de orçamento, né? Apesar das cláusulas de interdição de verdade, que são aquelas, por exemplo, que colocam como sigilosas essas informações, sigilo sobre uso de cartão de crédito do presidente da República, sigilo sobre as reuniões que o presidente da República teve com delegações de pastores que, representando o MEC, foram negociar as verbas do FNDE.
não para aplicar em educação, mas a troco de ouro dos garimpeiros, né, que estão aí estuprando as meninas Yanomamis, né, esconder as rachadinhas que se projetaram, né, como diz o poeta Drummond, né, do âmbito municipal para o âmbito federal. Lembra do poema do Drummond? E o funcionário municipal coça o seu nariz, que o federal tira como se fosse ouro, né, da narina, né? E transformou a grande política pública hoje em uma rachadinha. Então, temos que reagir, né? E reagir assim, mobilizando as nossas consciências e a nossa intercomunicação. E se a imprensa grande está vendida, porque não conseguimos construir os mecanismos democráticos de controle que a Constituição prevê, que é controle democrático, não é controle da opinião, é controle democrático, né? Pelo menos a gente fortaleça a mídia independente, que está prestando esse enorme serviço, né, de escarafunchar essas tramas que se dão no orçamento, nas relações indecentes, que aqui e ali, por exemplo, a gente só descobriu esse lawfare pelos registros do Intercept. Né? Não foi nenhuma grande... nós não temos o Watergate aqui, não temos um jornalismo de grande mídia, por exemplo, que vivencia a experiência da investigação para desnudar as tramas antidemocráticas e antipovo que se dão nesse sistema de apropriação da estrutura de poder para drenar recursos do orçamento para o ganho privado. Não temos. Então, temos que fortalecer a mídia independente, né, para construir essas agendas, essa pauta, como a do seu programa, né, da sua TV, né,